Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma notícia do mundo teológico. Hoje vamos falar sobre destravar o ambiente espiritual. Na live de ontem, eu e o Mendes já comentamos esse assunto, mas como a live é um vídeo muito grande, muitas pessoas não assistem, eu decidi sistematizar o meu pensamento a respeito desse assunto nesse vídeo mais curto aqui. Então vamos falar sobre destravar o ambiente espiritual. Mas antes eu gostaria de te convidar a ver o nosso último vídeo aqui do canal, que é uma provocação aos meus amigos católicos a respeito de certas interpretações das escrituras que a Igreja Católica faz. Então eu coloquei como título: a Igreja Católica é o STF do cristianismo. Apenas uma provocação, mas é mais para fazer você entender como pensa um protestante em relação ao sola escritura e por que nós não aceitamos a Igreja Católica como a única intérprete ou a intérprete oficial das escrituras. Mas vamos lá, vamos falar a respeito de destravar o ambiente espiritual. Será que existe algo assim nas escrituras? Será que destravar o ambiente espiritual é uma doutrina bíblica? Bem, existem pessoas que acreditam que você não pode utilizar nenhuma técnica extra-bíblica dentro do culto. Então você não poderia, por exemplo, utilizar técnicas de oratória dentro da pregação, porque isso estaria contrapondo o sola escritura, em certo sentido, e também a suficiência das escrituras e de Cristo ali dentro da igreja. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem certas técnicas que você pode utilizar dentro do culto que não vão contra o cristianismo, que não vão contra as escrituras e muito menos contra a suficiência de Cristo. Então, técnicas de oratórias podem ser bem utilizadas dentro da pregação, por exemplo. Existem outras técnicas que podem ser utilizadas ali no louvor, que também não teria problema. Mas nós podemos cometer alguns equívocos, porque não é qualquer técnica que eu possa utilizar dentro do culto. Eu não posso utilizar qualquer coisa dentro da pregação ou dentro do louvor com a desculpa de que isso, na verdade, está levando os irmãos a mais próximos de Deus, quando essas técnicas são contrárias às Escrituras. Bem, então existem técnicas lícitas e técnicas ilícitas que podem ser utilizadas durante o culto. Por exemplo, uma técnica de oratória, onde você aperfeiçoa a sua oratória para transmitir melhor o conteúdo que você quer transmitir ali na pregação, pode ser bem-vindo no culto. Entretanto, qualquer técnica que leve à manipulação dos irmãos, à manipulação do pensamento ou das emoções dos irmãos que estão ali no culto, não deveria ser utilizada dentro do contexto da igreja. Pois bem, existem, por exemplo, uma técnica muito utilizada em algumas igrejas e muitas vezes utilizada sem as pessoas saberem que estão utilizando essa técnica, que é a técnica da hipnose. Se você vê os louvores worships, eu já comentei isso em outro vídeo, você vai ver que aquela repetição com aquele tipo de toque é, na verdade, uma técnica de hipnose. Se você for estudar a hipnose, você vai ver que isso é uma técnica de hipnose. A repetição gradativa, inclusive aquele aumentar de tom, né? À medida que a música é baixinha, você vai cantando baixinho, vai aumentando para provocar uma explosão no final. Na verdade, é uma técnica bem conhecida de hipnose. Isso não deveria ser utilizado no culto, ok? Então nós temos técnicas que podem ser utilizadas, outras técnicas que não deveriam ser utilizadas, porque na verdade não são técnicas, são manipulações. Bem, dito isso, no corte específico que nós estávamos analisando a respeito de destravar o ambiente espiritual, lá no podcast a pessoa estava dizendo que existem gestos do corpo que você pode fazer e que destravam o ambiente espiritual. Esse era o argumento. E eles utilizaram, inclusive, aquele texto onde fala que Moisés levantava as mãos e o povo prevalecia contra os inimigos, mas quando Moisés cansava e as suas mãos abaixavam, os inimigos prevaleciam contra o povo. E ele utilizou esse texto e disse que tinha outros textos a serem utilizados, que faria você acreditar, então, que existe sim gestos corporais que você faz e que destravam o ambiente espiritual. Esse foi o fundamento ali utilizado nesse corte do podcast, que eu vou deixar lá embaixo também, e você vai poder ver todo o corte para que você tire as suas próprias conclusões. Bem, será que é realmente isso que acontecia? Será que quando Moisés levantava as mãos, ele destravava o ambiente espiritual? Se você vê o contexto da passagem, você vai saber que não há nada disso. O que acontecia ali era um simbolismo de Moisés como líder do povo
E as pessoas então viam em Moisés o líder do povo, e Deus, para reafirmar a liderança de Moisés ali, dava a ele então esse contexto, né? Ele levantava as mãos, o povo prevalecia, quando ele abaixava, os inimigos prevaleciam, e isso confirmou ainda mais a liderança de Moisés ali no povo. Sem contar que nós estamos no contexto do Antigo Testamento, onde ali nós não estávamos em um culto, nós não estávamos em uma cerimônia religiosa, estávamos em uma batalha, e foi utilizado nesse contexto. Mas você não vê em outros contextos a mesma coisa acontecendo. Você não vê, por exemplo, quando as pessoas se reuniam para escutar a lei de Deus, certas técnicas, né, corporais para destravar o ambiente espiritual, assim como você não vê isso no Novo Testamento. Você não vê nenhum apóstolo sequer comentando algo a respeito, ou dando a entender que qualquer tipo de gesto poderia influenciar no ambiente espiritual, né? Ontem eu cheguei a comentar a respeito disso, que um dos maiores destravamentos de ambiente espiritual aconteceu com Paulo e Silas amarrados na prisão. Eles estavam amarrados na prisão inferior, ou seja, eles não tinham possibilidade de fazer qualquer gestos, e mesmo assim eles estavam louvando a Deus, e aconteceu o terremoto, e nós sabemos ali que Paulo e Silas promoveram o maior destravamento de ambiente espiritual dentro daquela circunstância em que estavam. Então, na verdade, não existe qualquer fundamento bíblico de que gestos podem destravar o ambiente espiritual, de que determinadas palavras, de determinadas questões destravam o ambiente espiritual. O que destrava o ambiente espiritual é a palavra de Deus sendo pregada com sua fidelidade. O que destrava o ambiente espiritual é um louvor cristocêntrico que exalta o nome do Senhor. Qualquer outro tipo de técnica utilizado nesse sentido é, na verdade, manipulação. É querer manipular para produzir nas pessoas que estão ali um determinado tipo de sentimento que aparenta um destravamento do ambiente espiritual. E aí eu vou para a última parte do vídeo, que é o que é destravar o ambiente espiritual? O que essas pessoas entendem como destravar o ambiente espiritual? Veja, o destravar o ambiente espiritual para eles não é arrependimento, não é pessoas arrependidas do seu pecado. 99% das vezes, quando eles falam sobre destravar o ambiente espiritual, eles estão falando sobre produzir emoção nas pessoas. Eles estão querendo produzir choro, querendo produzir qualquer tipo que demonstre uma emoção mais exacerbada, e aí, para eles, isso destravou o ambiente espiritual. É muito comum nessas igrejas que utilizam esse tipo de coisa, de destravar o ambiente espiritual, que o choro seja um sinônimo de destravamento do ambiente espiritual. Então, se muitas pessoas ali no culto estão chorando durante o louvor, talvez durante uma música repetitiva, eles vão falar que então houve o destravamento do ambiente espiritual. Mas se as pessoas não choram e se arrependem dos seus pecados, tomam uma nova posição de vida, não houve destravamento espiritual, porque afinal de contas não houve manifestação externa, não houve sentimentalismo, não houve uma emoção exacerbada, né? Então não houve o destravar espiritual. E aí é que está o grande problema, porque essas pessoas vão utilizar qualquer técnica de manipulação para destravar o ambiente espiritual, que na verdade é provocar emoção no povo que está escutando tanto a pregação como o louvor. É muito comum você ver isso, principalmente na hora do louvor. Os ministros de louvor tentando produzir nas pessoas que estão ali uma emoção, e quanto mais emoção eles produzem, mais eles dizem que estão destravando ou que houve o destravamento do ambiente espiritual, quando na verdade é apenas uma emoção barata produzida por notas musicais que são feitas para isso. Se você vê uma orquestra sinfônica, se você teve a oportunidade de estar presente quando uma orquestra sinfônica estava tocando, ela, nesse sentido, é uma grande destravadora de ambiente espiritual, porque numa orquestra, um bom maestro consegue produzir os maiores e qualquer tipo de sentimento que ele quer transmitir. Eu estive apenas uma vez ouvindo a orquestra ao vivo e vi que o maestro ele conseguia produzir a emoção que ele quisesse diante ali das cordas dos instrumentos e dos toques. Então você sentia arrepio, você sentia tristeza, você sentia alegria, de acordo com aquilo que era tocado ali na orquestra sinfônica. E não tinha nada ali de cristão, não havia uma pregação, não havia manifestação do Espírito de Deus. Na verdade, era apenas as notas dos instrumentos produzindo emoção naqueles que estavam ouvindo.
Então, tome muito cuidado com esse linguajar e tome muito cuidado quando as pessoas quiserem fazer você destravar o ambiente espiritual ou falar para você que você precisa fazer determinado gesto ou cantar determinada coisa para destravar o ambiente espiritual. Na verdade, o que ele está querendo falar é que você precisa fazer determinados gestos, você deve cantar determinadas músicas para sentir uma forte emoção. E nem sempre, ou hoje, infelizmente, a maioria das vezes, sentir uma forte emoção não tem absolutamente nada a ver com o ambiente espiritual. Tem a ver unicamente com os seus desejos internos, com as suas paixões internas, com as suas próprias emoções à flor da pele. Ok? Então, é isso, pessoal. Apenas um rápido comentário a respeito de destravar ambiente espiritual. Se você está numa igreja que utiliza muito esse linguajar sobre destravar ambiente espiritual, fique de olho. Veja se eu estou errado. Se na verdade o que eles estão querendo dizer com destravar o ambiente espiritual não é, na verdade, um emocionalismo produzido, que pode ser produzido tanto ali dentro da igreja como fora, dependendo das técnicas a serem utilizadas. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.